E aí, galera do meu coração, olha só, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui mais uma vez e sem mais delongas, deixa eu avisar vocês que hoje a gente vai ouvir, conversar, eu mesmo vou gravar, a norma NBC-TSP 16, demonstrações contábeis separadas. Eu tenho de lembrar vocês que o termo TSP se refere a normas técnicas do setor público e a norma 16, trata sobre demonstrações contábeis separadas. Vamos lá então. Claro, lembrando aqui o professor Valmir Soares Júnior, esse podcast é meu e é muito interessante para mim que você compartilhe esse podcast com seus colegas, a galera da faculdade, a galera do escritório, manda para a turma aí para fazer esse canal se tornar relevante para a comunidade de contabilistas do Brasil. Vamos lá então. O objetivo desta norma é estabelecer critérios de contabilização e divulgação para investimentos em controladas, em empreendimentos controlados em conjuntos, joint ventures e em coligadas, quando da elaboração das demonstrações contábeis separadas. Sobre o alcance dessa norma, a entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve aplicar esta norma na contabilização de investimentos em entidades controladas, em empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas, quando a investidora escolher ou for exigido por regulamentos apresentar demonstrações contábeis separadas. Esta norma se aplica às entidades do setor público, conforme o alcance já tratado na NBC-TSP estrutura conceitual. Vamos àquela parte famosa, então, onde a gente fala de algumas definições importantes que a norma traz. Os termos a seguir são utilizados nesta norma com os seguintes significados. Demonstrações contábeis são as demonstrações contábeis da entidade econômica em que ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da entidade controladora e de suas controladas são apresentados como se fosse uma única entidade econômica. Demonstrações contábeis separadas são aquelas apresentadas pela entidade na qual a entidade pode escolher, de acordo com esta norma, contabilizar seus investimentos em controladas, em empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas ao custo, ao valor justo por meio do resultado, ou utilizando o método de equivalência patrimonial conforme descrito na NBC-TSP 18, investimento em coligada e em empreendimento controlado em conjunto. Os termos definidos em outras NBC-TSP são utilizados nesta norma com o mesmo significado, conforme nessas outras normas. Os seguintes termos são definidos na NBC-TSP 17, demonstrações contábeis consolidadas, e na NBC-TSP 18 ou na NBC-TSP 19, acordo em conjunto, coligada, controle, controlada, controladora, entidade econômica, método de equivalência patrimonial, entidade de investimento, controle em conjunto, operação em conjunto, empreendimento controlado em conjunto, empreendedor em conjunto e influência significativa. Quanto à elaboração das demonstrações contábeis separadas. As demonstrações contábeis separadas devem ser elaboradas de acordo com as NBCs TSP aplicáveis, exceto nos casos dispostos no item 12 desta norma. Quando a entidade elaborar demonstrações contábeis separadas, ela deve contabilizar os seus investimentos em controladas, em empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas. Letra A, ao custo. Letra B, ao valor justo por meio do resultado. Ou letra C, utilizando o método de equivalência patrimonial conforme descrito na NBC-TSP 18. Então, são três formas de contabilização. Se a entidade escolher, de acordo com o item 24 da NBC-TSP 18, mensurar seus investimentos em coligadas ou em empreendimentos controlados em conjunto ao valor justo por meio do resultado, ela deve contabilizá-los da mesma forma em suas demonstrações contábeis separadas. Se a controladora for obrigada, de acordo com o item 56 da NBC-TSP 17, a mensurar seu investimento em controlada ao valor justo por meio do resultado,
ela deve contabilizá-lo da mesma forma em suas demonstrações contábeis separadas. A controladora que não seja entidade de investimento for obrigada, de acordo com o item 58 da NBC-TSP 17, a mensurar os investimentos de entidade de investimento controlada ao valor justo por meio do resultado e consolidar os outros ativos e passivos e receitas e despesas da entidade de investimento controlada, ela deve contabilizar esse investimento da mesma forma em suas demonstrações contábeis separadas. Quando a controladora deixar de ser entidade de investimento ou quando se tornar entidade de investimento, ela deve contabilizar a mudança a partir da data em que a mudança de condição tiver ocorrido, da seguinte forma. Vamos lá que eu vou dar 2 tópicos. Letra A. Quando deixar de ser entidade de investimento, a entidade deve contabilizar o investimento na controlada de acordo com o item 12 desta norma. A data da mudança de condição é a data de aquisição considerada. O valor justo da controlada na data de aquisição considerada deve representar a contraprestação estabelecida, transferida na contabilização do investimento. E letra B. Quando se tornar uma entidade de investimento, a entidade deve contabilizar o investimento em controlada ao valor justo por meio do resultado. A diferença entre o valor contábil anterior da controlada e o seu valor justo na data da mudança de condição do investidor deve ser reconhecida como ganho ou perda no resultado. O montante acumulado de qualquer ganho ou perda anteriormente reconhecido diretamente no patrimônio líquido em relação a essas controladas deve ser tratado como se a entidade de investimento tivesse alienado esses investimentos em controladas na data da mudança de condição. Dividendos ou distribuições similares de controladas de empreendimentos controlados em conjunto ou de coligadas devem ser reconhecidos nas demonstrações separadas da entidade, quando o direito ao seu recebimento pela entidade for estabelecido. O dividendo ou distribuição similar deve ser reconhecido no resultado, a menos que a entidade opte por utilizar o método de equivalência patrimonial, caso em que o dividendo ou distribuição similar deve ser reconhecido como redução do valor contábil do investimento. Já quando a entidade controladora reorganizar a estrutura de sua entidade econômica por meio da constituição de uma nova entidade como sua controladora, de maneira que satisfaça aos seguintes critérios. Letra A. A nova entidade controladora obtém o controle da controladora original, da primeira forma, por meio da emissão de instrumentos patrimoniais em troca de instrumentos patrimoniais existentes da controladora original, ou, de uma segunda forma, por outros mecanismos que resultem em nova entidade controladora que tem direito de propriedade, que possibilite o controle na entidade original. Letra B. Os ativos e os passivos da nova entidade econômica e da entidade econômica original são os mesmos imediatamente antes e depois da reorganização. Letra C. Os proprietários da entidade controladora original, antes da reorganização, detêm a mesma participação absoluta e relativa no patrimônio líquido da entidade econômica original e da nova entidade econômica imediatamente antes e depois da reorganização. E a nova entidade controladora deve contabilizar seus investimentos na controladora original, de acordo com o item 12A desta norma. Em suas demonstrações contábeis separadas, a nova entidade controladora deve mensurar ao custo o valor contábil de sua participação nos itens do patrimônio líquido, evidenciados nas demonstrações contábeis separadas da entidade controladora original na data da reorganização. Sob divulgação, a entidade deve aplicar todas as NBC-TSP aplicáveis quando realizar a divulgação de suas demonstrações contábeis separadas, incluindo as exigências específicas desta norma. Quando a entidade controladora, de acordo com o item 5 da NBC-TSP 17, decidir não elaborar demonstrações contábeis consolidadas, apresentando alternativamente demonstrações contábeis separadas, ela deve divulgar em suas demonstrações contábeis separadas, vamos lá, letra A,
o fato de tratar-se de demonstração contábil separada, de ter sido utilizada a dispensa da consolidação, o nome da entidade cujas demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com as NBC-TSPs foram elaboradas para uso público e o endereço onde podem ser obtidas as referidas demonstrações consolidadas. Letra B. A lista dos investimentos significativos em controladas, em empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas, incluindo o nome das referidas entidades, a localização principal das referidas entidades, a proporção da participação nessas entidades e a descrição de como essa participação foi determinada. E letra C, a descrição do método utilizado para contabilizar os investimentos listados. Quando a entidade de investimento que for controladora, exceto a controladora abrangida pelo item 20 dessa norma, elaborar de acordo com o item 10, demonstrações contábeis separadas como suas únicas demonstrações contábeis, ela deve divulgar esse fato. A entidade de investimento deve apresentar também as divulgações relativas à entidade de investimento exigidas pela NBC-TSP 20, divulgação de participação em outras entidades. Já se a controladora que não seja entidade de investimento for obrigada, de acordo com o item 58 da NBC-TSP 17, a mensurar os investimentos de entidade de investimento controlada ao valor justo por meio do resultado e a consolidar outros ativos, passivos, receitas e despesas da entidade de investimento controlada, ela deve divulgar esse fato. A entidade de investimento deve apresentar também as divulgações relativas à entidade de investimento exigidas pela NBC-TSP 20. Quando a controladora que não se encontra nas situações descritas nos itens 20 e 21 dessa norma, ou o investidor com controle conjunto ou influência significativa na investida, elaborar demonstrações contábeis separadas, a controladora ou o investidor deve identificar as demonstrações contábeis elaboradas em consonância com a NBC-TSP 17, a NBC-TSP 18 ou a NBC-TSP 19, com as quais as demonstrações contábeis separadas têm relação. A controladora ou o investidor deve também divulgar em suas demonstrações contábeis separadas, vamos lá, letra A, o fato de tratar-se de demonstrações contábeis separadas e as razões do porquê essas demonstrações contábeis terem sido elaboradas, caso não sejam exigidas pela legislação. Letra B, a lista de investimentos significativos em controladas em empreendimentos controlados em conjunto, incluindo o nome das entidades, a localização principal das referidas entidades, a proporção da participação nessas entidades e a descrição de como essa participação foi determinada. E letra C, a descrição do método utilizado para contabilizar os investimentos listados de acordo com a linha B. Pessoal, encerramos aqui a gravação de mais uma norma. Eu espero que vocês estejam fazendo bom proveito dessas normas em áudio. Particularmente, o público que curte conteúdos em áudio é menor do que a galera que curte conteúdos em vídeo, lá no YouTube, no Instagram, por exemplo. Mas eu volto sempre a lembrar que todos os conteúdos relevantes produzidos e publicados por mim ou pela Procontábil, vocês encontram organizado lá no meu site, o www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Acessando a partir de lá, você encontra link para canal do YouTube, para Facebook, para o site Contábil. Você encontra também informações sobre promoções, as promoções que estão vigentes. E no momento que eu gravo esse podcast, hoje eu estou divulgando esse podcast, está rolando uma promoção de pacote especial de preparação para o exame de suficiência e também um pacote especial para se tornar sócio da Procontábil. Então dá uma olhadinha lá no site www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Já na página principal você vai ver essas informações em destaque. Valeu, pessoal, forte abraço, bons estudos e até mais.